This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Clorox Sentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Sentiva. Now available in Clorox Sentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. agenciadepodcast.com.br. Como tornar a população refém de um tipo de governo? Como quebrar o ciclo de violência e caos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra Civil Síria, um dos conflitos mais complexos e relevantes dos últimos tempos. O meu objetivo com esse episódio é te dar um panorama geral da história recente da Síria e das crises que esse país se envolveu. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Um dos pontos de partida desse episódio é um acontecimento recente de quando eu gravo aqui para vocês. Em dezembro de 2024, o ditador Bashar al-Assad foi deposto do poder e a família Assad deixou de governar a Síria após mais de 50 anos. Para entender como que isso foi possível, temos que olhar para a história da Síria e saber que antes de se transformar em palco de um dos conflitos mais prolongados do século XXI, esse país foi marcado por uma complexa sucessão de domínios externos, instabilidade política e a consolidação de regimes autoritários. Compreender esse pano de fundo histórico é essencial para entendermos as raízes profundas da Guerra Civil Síria e os fatores que alimentaram décadas de tensões sociais, econômicas e políticas. O ponto de partida para a formação da Síria moderna tem como origem o fim da Primeira Guerra Mundial. Durante o conflito, o colapso do Império Otomano, que havia controlado a região por mais de 400 anos, abriu espaço para uma reconfiguração do Oriente Médio pelas potências europeias. O acordo Sykes-Picot, assinado em segredo entre a França e o Reino Unido em 1916, dividiu as antigas províncias otomanas em esferas de influência dos ocidentais. Segundo o acordo, a França assumiria o controle da Síria e do Líbano, enquanto os britânicos ficariam com a Palestina, Jordânia e Iraque. O mandato francês sobre a Síria foi formalizado em 1920 pela Liga das Nações, mas sofreu grande resistência. Os nacionalistas sírios, que esperavam independência após o fim do domínio otomano, se revoltaram contra a imposição francesa. A resistência síria ficou marcada pela Grande Revolta Síria, que aconteceu entre 1925 a 1927, quando grupos rurais e urbanos se uniram para combater o domínio estrangeiro. Porém, a superioridade militar francesa reprimiu o movimento com brutalidade, bombardeando cidades como Damasco, que foi praticamente destruída. Durante o período do mandato francês, que foi entre 1920 a 1946, a Síria foi dividida em várias regiões administrativas baseadas em critérios religiosos e étnicos. A França explorou as diferenças sectárias entre a população, fragmentando o território e criando tensões que se mantiveram nas décadas seguintes. A elite síria de origem sunita sempre foi historicamente dominante, mas eram vistos com desconfiança pelos franceses, que preferiram apoiar minorias como os alauítas, uma ala do islamismo xiita, e também os cristãos e os drusos, dando a essas comunidades oportunidades no exército e na administração pública. Uma coisa que você precisa entender sobre a Síria é que estamos falando de um país que foi formado por uma grande diversidade étnica e religiosa.
Os drusos, por exemplo, são muçulmanos que incorporam elementos cristãos, gnósticos e budistas em suas práticas. Então o cenário de hoje é esse caldo cultural, beleza? Bem, um dos processos de crise vai ser o aumento da relevância política dos alauítas, gerando críticas dos sunitas. As coisas mudaram um pouco com a Segunda Guerra Mundial, que trouxe uma nova dinâmica para a região. Em 1941, com a derrota da França na Europa, as tropas francesas no Oriente Médio ficaram enfraquecidas. Com o apoio britânico, as pressões nacionalistas na Síria aumentaram, e em 1946, o país finalmente conquistou a sua independência. A retirada francesa, porém, não trouxe estabilidade. Os primeiros anos da Síria independente foram marcados por instabilidade política e uma série de golpes militares, reflexo de um sistema político frágil e completamente dividido. A década de 50 e o desenvolvimento da Guerra Fria também trouxeram mais instabilidade para a Síria. O país se tornou um terreno fértil para disputas ideológicas, com partidos socialistas, nacionalistas árabes e movimentos islâmicos competindo pelo poder. Durante esse período, o pan-arabismo ganhou força sob a influência do líder egípcio Gamal Abdel Nasser, que defendia a unidade entre os países árabes. Em 1958, a Síria se uniu ao Egito para formarem a República Árabe Unida, uma tentativa de materializar os ideais pan-arabistas. Porém, a união foi marcada por tensões políticas e econômicas, uma vez que o Egito exercia um grande controle sobre a administração síria. O projeto se fragmentou em 1961, quando os oficiais sírios organizaram um golpe e declararam a separação, colocando o país, mais uma vez, em instabilidade. Foi nesse contexto que surgiu o Partido Baath, fundado em 1947, com uma ideologia baseada no socialismo árabe, nacionalismo e secularismo. Em pouco tempo, o Partido Baath ganhou muita força, e em 1963, após um golpe militar, o partido assumiu o poder na Síria, iniciando um período de profundas mudanças políticas e econômicas. O baatismo pregava a centralização do poder e o fortalecimento do Estado, enquanto reprimia os movimentos políticos opositores e consolidava o domínio sobre as instituições do país. Entre as figuras que ganharam destaque nesse período estava Hafez al-Assad, um oficial alauíta da Força Aérea Síria. Em 1970, após anos de disputa internas dentro do Partido Baath, o Hafez liderou um golpe conhecido como a Revolução Corretiva e assumiu o controle total do país. O golpe foi apresentado como uma forma de restaurar a estabilidade, mas na prática, consolidou um regime autoritário e centralizado na sua figura. O governo de Hafez al-Assad foi marcado por centralização de poder, militarização do Estado e repressão contra qualquer forma de divisão e questionamento da sua autoridade. Sua ascensão ao poder representou também a chegada da minoria alauíta ao centro do governo, o que gerou ressentimento entre a maioria sunita. Para manter o controle, Hafez colocou membros de sua família e aliados próximos em posições chaves no governo e nas forças armadas. O regime adotou políticas de segurança rígidas, usando serviços de inteligência para monitorar, intimidar e neutralizar opositores políticos. Apesar do autoritarismo, Hafez conseguiu estabilizar a Síria, fortalecendo as suas forças armadas e consolidando a sua posição como líder regional no Oriente Médio. Ele manteve uma política externa pragmática, se aliando à União Soviética e participando ativamente dos conflitos regionais, como a guerra no Líbano na década de 80. Hafez governou a Síria até a sua morte nos anos 2000, quando foi sucedido pelo seu filho, Bashar al-Assad. Inicialmente, Bashar al-Assad representou uma figura de esperança para uma geração que ansiava por reformas políticas e modernização econômica. Mas em pouco tempo ficou claro para a população que as suas expectativas não seriam alcançadas. Bashar al-Assad fez faculdade no Reino Unido e tinha uma imagem mais moderna do que o seu pai. Porém, Bashar manteve as estruturas autoritárias do governo anterior. Sua gestão falhou em lidar com os problemas econômicos, como o desemprego crescente e a corrupção generalizada.
A desigualdade social aumentou, principalmente nas regiões rurais, onde uma grande seca durante a década dos anos 2000 aumentou a pobreza e a insatisfação popular. Esse contexto histórico, marcado por décadas de repressão, desigualdade e disputas de diferentes grupos, criou um ambiente propício para a explosão de uma revolta popular que aconteceu em 2011 e é popularmente conhecida como Primavera Árabe. Esse movimento foi inspirado pelo desejo de reformas políticas, justiça social e pelo fim de regimes autoritários. A primavera se iniciou como uma grande onda de protestos populares em países como Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen. Esse levante popular em muitos lugares foi bem sucedido, resultando na queda de muitos ditadores. O efeito dominó desse movimento fez com que outros países árabes se tornassem cenários de manifestações populares, e a Síria não foi uma exceção. Porém, o que começou como uma revolta por reformas políticas rapidamente se transformou em um conflito armado que demorou para encontrar o seu fim, marcado por extrema violência, interesses geopolíticos e crises humanitárias. Quando a Primavera Árabe estourou na Síria, o país ainda era governado por Bashar al-Assad, que mantinha a sua nação em uma profunda crise. Em março de 2011, um evento aparentemente pequeno serviu como estopim para a revolta. Na cidade de Daraa, localizada no sul do país, um grupo de adolescentes foi preso e torturado por picharem slogans contra o governo nas paredes de uma escola. Inspirados pelos protestos que derrubaram ditadores na Tunísia e no Egito, os jovens escreveram frases como "o povo quer a queda do regime", que haviam se tornado lemas da Primavera Árabe. A prisão e a brutalidade com que os adolescentes foram tratados provocaram indignação entre os moradores locais, que saíram às ruas para exigir a libertação dos jovens e a responsabilização das autoridades da administração Assad. A resposta do governo sírio contra essas manifestações foi imediata e bem violenta. Forças de segurança foram enviadas para reprimir os protestos em Daraa, usando armas de fogo contra manifestantes desarmados. Em vez de conter os protestos, a brutalidade do regime inflamou ainda mais o movimento. Revoltada com o uso desproporcional de força, a população começou a se organizar, e outros protestos surgiram em várias partes do país, como em Homs, Hama, Alepo e a capital Damasco. As demandas iniciais, que pediam apenas reformas políticas e liberdade de expressão, começaram a se transformar em um chamado mais amplo pelo fim do regime de Bashar al-Assad. O governo de Assad não demorou a rotular os manifestantes como terroristas e agentes estrangeiros, usando a narrativa de que a revolta era uma conspiração para desestabilizar o país. Essa retórica foi acompanhada por um aumento na repressão. Tropas do exército foram mobilizadas para enfrentar os manifestantes, enquanto serviços de segurança prendiam opositores em massa. Relatos de tortura, assassinatos, desaparecimentos começaram a surgir com frequência, aumentando a raiva da população contra o seu governante. A brutalidade da repressão levou à escalada no conflito. Muitos sírios, especialmente soldados e oficiais do exército, ficaram insatisfeitos com a ordem de atirar em civis. Isso levou ao abandono de funções em larga escala, com militares abandonando o regime e se unindo aos manifestantes. Em julho de 2011, os desertores formaram o Exército Livre da Síria, o ELS, um grupo rebelde composto por civis armados e por esses soldados que se voltaram contra o governo. O surgimento do ELS marcou um ponto de virada no conflito, pois a oposição começou a se militarizar em resposta à violência do governo. Ao mesmo tempo, a revolta síria começou a adquirir características sectárias. Lembra de todas aquelas diferenças que eu citei no início do episódio? Cada um desses grupos vão fazer reivindicações diferentes para esse momento. A família Assad pertence à minoria alauíta e governava um país de maioria sunita, o que sempre foi uma fonte de tensão. Embora a revolta inicial tivesse um caráter nacionalista e apartidário, a repressão do regime, somada ao apoio dos alauítas e de outras minorias como cristãos, gerou ressentimento entre os sunitas, que passaram a enxergar o conflito de uma outra forma. Um outro elemento que complicou o cenário foi a interferência externa. Grupos de oposição começaram a receber o apoio financeiro e militar de países como a Arábia Saudita e a Turquia, e de outras nações do Golfo, que viam na queda de Assad uma oportunidade para enfraquecer a influência do Irã no Oriente Médio.
Enquanto isso, o regime sírio recebeu apoio direto do Irã e do grupo libanês Hezbollah, que ajudaram a fortalecer as forças governamentais. O aumento da militarização do conflito também abriu espaço para a atuação de grupos extremistas, como a Frente Al-Nusra, ligada à Al-Qaeda, e em seguida o Estado Islâmico, o ISIS, que exploraram o caos. A chegada desses grupos extremistas fragmentou ainda mais a oposição e complicou os esforços internacionais para mediar o conflito. Com o passar dos meses, o conflito deixou de ser apenas uma revolta popular contra um regime autoritário. A Síria foi mergulhada em uma guerra civil multifacetada, onde diferentes grupos e interesses competiam pelo controle do país. As cidades sírias começaram a ser palco de intensos combates, com bairros inteiros sendo bombardeados e destruídos. Civis que inicialmente haviam saído às ruas em busca de reformas e liberdade se tornaram vítimas de uma guerra brutal e sem fronteiras bem definidas. Dessa forma, o início da Guerra Civil Síria foi marcado por uma combinação de insatisfação popular, resposta brutal do regime e interferências externas. O que começou como uma revolta inspirada na Primavera Árabe, logo evoluiu para um conflito armado que transformaria a Síria em um dos maiores cenários de destruição, violência e deslocamento populacional da história contemporânea. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como essa guerra se desenrolou e quais foram seus impactos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre narrativas, disputas, poder, violência e política internacional. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, eu tô passando aqui rapidinho porque eu tenho uma ótima notícia pra você que curte meu trabalho. Eu acabei de lançar um canal no YouTube, senhores. O canal se chama História com Prof. Vitor Soares e toda sexta-feira tem um vídeo novo do quadro do canal chamado História em 10 Minutos. É isso mesmo, você que gosta do História em Meia Hora, você provavelmente vai gostar do História em 10 Minutos. O primeiro vídeo eu lancei ontem, dia 10 de janeiro. Esse episódio que você tá ouvindo, ele tá sendo lançado dia 11 de janeiro, sábado. E eu falei sobre a Primeira Guerra Mundial, senhoras e senhores. Eu fiz um grande resumão no estilo que você que me acompanha conhece bem, né? A diferença é que lá eu tive o apoio visual dessa vez, né? Eu pude colocar imagem, vídeo, tem a minha cara falando, tem a minha fuça. Então, até pra você que é curioso e quer saber como que é a minha cara, vai lá no YouTube e confere. Eu sou feio, mas eu sou limpinho, gente. Eu tô muito animado com esse projeto, então eu quero te pedir essa ajuda, tá bom? Vai lá no canal, o link tá na descrição desse episódio, curte os vídeos, comenta qualquer coisa, bota um emoji, aquela palminha, tá ligado? Comenta aquela palminha, tá ótimo. Se inscreve, obviamente, tá bom, gente? Eu quero muito que dê certo, então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero vocês no meu canal no YouTube, o História com Prof. Vitor Soares. Toda sexta-feira tem vídeo do História em 10 Minutos. O link tá na descrição. Valeu, gente! Support comes from ServiceNow. We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit ServiceNow.com. You've maxed out your 401k, you're contributing to an IRA, and making some other investments. You're ahead of the game and doing well. But where do you go from here? The same old story can only get you so far. If you want a new take from a new type of financial professional, we invite you to get a fresh perspective beside an agent with the backing of New York Life. Insurance, investments, retirement, and more. Visit NYL.com to learn more. Investments are offered through registered representatives of NyLife Securities, LLC. Member FINRA SIPC, a New York Life company. Abre aspas. Sentimos que talvez fosse a nossa vez de morrer. Então decidimos partir. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um homem sírio chamado Sahar, que foi uma entre as mais de 10 milhões de pessoas que precisaram abandonar as suas vidas na Síria por conta dessa guerra civil. Quando os primeiros protestos surgiram em 2011, o governo respondeu com uma repressão brutal.
utilizando tropas militares, forças de segurança e até mesmo a polícia secreta para silenciar manifestantes. O objetivo era claro: eliminar qualquer possibilidade de contestação e manter o poder centralizado na figura de Assad. À medida que os protestos se transformaram em uma insurgência armada, Bashar al-Assad optou por militarizar o conflito, cercando cidades e bombardeando bairros residenciais. Com o passar do tempo, o regime começou a perder território para as forças rebeldes, o que colocou a sua sobrevivência em risco. A partir de 2013, Assad intensificou os ataques com o uso de armas pesadas, como artilharia, tanques e bombardeios aéreos. Houve ainda denúncias do uso de armas químicas, o que provocou indignação internacional, mas não resultou em ações efetivas para conter o governo sírio. A virada positiva para Assad aconteceu com a entrada dos seus aliados internacionais, a Rússia e o Irã. A Rússia interveio diretamente no conflito em 2015, lançando uma ofensiva aérea que teve grande impacto. Moscou forneceu caças, armas, treinamento militar e apoio logístico, permitindo ao regime sírio reconquistar territórios estratégicos, como Alepo e Guta Oriental. Além de manter o regime de Assad, a Rússia buscava proteger os seus interesses geopolíticos, como a sua base militar no porto de Tartus, a única base naval russa no Mediterrâneo. Já o Irã enxergava a Síria como um aliado fundamental para manter a sua influência regional. O governo iraniano forneceu apoio militar e financeiro. Ele enviou conselheiros e tropas da Guarda Revolucionária Iraniana e facilitou a mobilização de milícias xiitas, incluindo o Hezbollah, no Líbano. O regime de Assad, apesar de enfraquecido no início do conflito, conseguiu reverter a sua situação com o apoio desses aliados, consolidando o controle sobre grande parte do território sírio. No início da guerra, a oposição síria era representada principalmente por manifestantes civis e desertores do exército sírio. Em julho de 2011, a criação do Exército Livre da Síria, o ELS, simbolizou o primeiro esforço organizado para resistir militarmente ao regime de Assad. O ELS era composto por soldados desertores e civis armados e buscava derrubar o governo, instaurando um sistema mais democrático. Porém, a oposição rapidamente começou a se fragmentar em várias facções devido à falta de liderança unificada. Essa desunião enfraqueceu os esforços da oposição, que mesmo tendo conquistado territórios, não conseguiu manter o controle por muito tempo. Além do ELS, surgiram outras facções rebeldes, algumas com ideologias seculares e outras com inclinações muçulmanas. Os chamados grupos moderados e seculares receberam apoio principalmente dos Estados Unidos e da Turquia. Já os grupos fundamentalistas religiosos também aproveitaram essa situação para se colocarem no tabuleiro. Facções mais radicais ganharam destaque, como a Frente Al-Nusra, filiada à Al-Qaeda. Seu objetivo era estabelecer um Estado Islâmico regido pela Sharia, atraindo combatentes estrangeiros e recursos de apoiadores extremistas. A falta de coesão na oposição dificultou a luta contra Assad. Além de enfrentarem o regime, os grupos opositores também passaram a combater entre si, competindo pelo controle de territórios e recursos. O vácuo de poder criado pelo colapso do governo sírio em algumas regiões permitiu o domínio de grupos como o Estado Islâmico, o ISIS, que proclamou um califado em 2014, estabelecendo a sua capital em Raqqa, no norte da Síria, e se expandindo para o Iraque. Suas táticas brutais incluíram execuções públicas, destruição de patrimônios culturais e perseguição a minorias religiosas, como os cristãos e os yezidis. Inclusive, eu quero falar mais sobre a origem e as características do Estado Islâmico no episódio exclusivo dessa semana para os apoiadores. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 170 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bem, a ascensão do Estado Islâmico na Síria trouxe uma série de consequências para o conflito. Isso porque o grupo organizou ataques terroristas em países da Europa, do Oriente Médio e até mesmo nos Estados Unidos, se tornando uma prioridade para a comunidade internacional.
Em resposta, foi formada uma coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos, que iniciou bombardeios aéreos contra alvos do ISIS na Síria a partir de 2014. Em solo, forças como os curdos e milícias xiitas, apoiados por potências externas, desempenharam um papel crucial na luta contra o Estado Islâmico. Em 2017, Raqqa foi libertada pelas forças curdas, marcando o início do colapso territorial do ISIS na Síria. Os curdos sírios, um dos maiores grupos étnicos do país, aproveitaram o colapso do governo central para buscarem autonomia. Liderados pelo Partido da União Democrática, o PYD, e as suas forças armadas, as Unidades de Proteção Popular, os curdos estabeleceram uma administração semi-autônoma em áreas do norte da Síria, conhecidas como Rojava. Os curdos se tornaram aliados da coalizão internacional na luta contra o Estado Islâmico. Com o apoio dos Estados Unidos, as forças das Unidades de Proteção Popular, integradas nas Forças Democráticas Sírias, lideraram operações decisivas, como a libertação de Raqqa em 2017. O avanço curdo gerou tensões com a Turquia, que via as Unidades de Proteção Popular como uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, um grupo separatista considerado terrorista pelo governo turco. A Turquia lançou ofensivas militares no norte da Síria para impedir a consolidação da autonomia curda, criando mais um fronte no conflito. O que temos então, quando falamos de interferência internacional, é a presença de pelo menos 6 países que têm objetivos diferentes entre si. E quem ficou no meio disso tudo, pois é, a população síria. O custo humano da guerra é até difícil de ser calculado. Desde o início do conflito, se estima que mais de 500 mil pessoas tenham morrido, incluindo combatentes e um número considerável de civis. Cidades inteiras foram transformadas em escombros devido a ataques aéreos, artilharia pesada e combates urbanos. Regiões antes bem povoadas como Alepo, Homs e Raqqa foram quase completamente destruídas, deixando imagem de devastação que chocaram o mundo. Além das mortes diretas, a guerra trouxe consequências indiretas devastadoras. A destruição da infraestrutura de saúde, a falta de alimentos e remédios e o colapso dos serviços básicos resultaram em mortes por doenças, desnutrição e falta de atendimento médico. De acordo com relatórios humanitários, milhões de crianças sírias cresceram sem acesso a vacinas ou atendimento pediátrico adequado, as expondo a epidemias de doenças como sarampo e cólera. Um dos impactos mais visíveis e comoventes da guerra foi a crise dos refugiados. A guerra forçou mais de 12 milhões de sírios a abandonarem as suas casas, resultando em uma das maiores crises de deslocamento desde a Segunda Guerra Mundial. Quase 7 milhões de pessoas se tornaram deslocadas internas, buscando refúgio em áreas mais seguras dentro do território sírio, enquanto outros 5,5 milhões fugiram para países vizinhos e para além do Oriente Médio. Os países vizinhos como Turquia, Líbano, Jordânia e Iraque receberam o maior número de refugiados sírios. A Turquia, por exemplo, acolheu quase 4 milhões de sírios, se tornando o país que abriga o maior número de refugiados do mundo. O Líbano, apesar de ser um país pequeno, recebeu mais de 1 milhão de refugiados, o que representa quase 1/4 da sua população. Essa sobrecarga trouxe enormes desafios econômicos e sociais para essas nações, que enfrentaram dificuldades para fornecer moradia, trabalho, educação e saúde para os refugiados. Além dos países vizinhos, muitos sírios buscaram apoio na Europa, provocando tensões políticas em países como Alemanha, Grécia e França. A crise dos refugiados intensificou debates sobre políticas migratórias, segurança nacional e solidariedade humanitária, dividindo opiniões e criando obstáculos adicionais para aqueles que buscavam segurança. Os campos de refugiados, embora representem um refúgio temporário, muitas vezes apresentam condições extremamente precárias. A falta de saneamento básico, a superlotação e a escassez de recursos tornam esses locais perigosos, principalmente para mulheres e crianças, que são frequentemente vítimas de violência e exploração. A situação é ainda pior para as crianças sírias, muitas das quais cresceram sem acesso à educação formal, criando o que a ONU descreve como uma geração perdida. A guerra destruiu a economia síria.
Antes do conflito, a Síria possuía uma economia diversificada, baseada na agricultura, na indústria têxtil e na exportação de petróleo. Porém, anos de combates destruíram a infraestrutura econômica do país. Fábricas foram saqueadas ou bombardeadas, campos agrícolas foram abandonados e os poços de petróleo ficaram sob controle de grupos armados ou foram destruídos. O PIB despencou mais de 60% desde 2011. E o desemprego atingiu níveis alarmantes, com quase 80% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. A inflação disparou, fazendo com que itens básicos como alimentos, medicamentos e combustíveis se tornassem inacessíveis para a maioria dos sírios. A destruição das estradas, das redes elétricas e dos sistemas de água e esgoto agravou ainda mais a situação humanitária. A infraestrutura de educação também foi profundamente afetada. Milhares de escolas foram destruídas ou passaram a ser usadas como abrigos improvisados para famílias deslocadas. Com isso, milhões de crianças sírias ficaram sem acesso ao ensino, comprometendo não apenas o presente, mas o futuro do país. A guerra civil deixou cicatrizes profundas na sociedade. O trauma psicológico é uma das consequências mais duradouras do conflito, especialmente nas crianças. Expostas às cenas de violência extrema, perdas familiares e deslocamento forçado, muitas crianças sírias desenvolveram sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, o PTSD, além de ansiedade e depressão. Estudos mostram que a exposição prolongada à guerra pode ter efeitos irreversíveis no desenvolvimento mental e emocional das crianças. A Unicef estima que mais de 2 milhões de crianças sírias vivem como refugiadas, muitas delas trabalhando em condições precárias ou sendo forçadas a casar em idade precoce, muitas vezes como meio de sobrevivência. Além disso, o tecido social da Síria foi despedaçado. As divisões sectárias, que eram bem marcadas antes da guerra, foram levadas a uma potência muito maior por conta do conflito. Sunitas, alauítas, curdos, cristãos e outras comunidades religiosas e étnicas agora enfrentam um desafio enorme de reconciliação. O ressentimento entre os diferentes grupos, somado às atrocidades cometidas por todas as partes, criou um ambiente de desconfiança e polarização que pode durar décadas. A guerra também aumentou o papel das mulheres como chefes de família. Com a morte de muitos homens em combate ou a sua fuga para outros países, milhões de mulheres sírias assumiram o papel de principais provedoras de suas famílias, muitas vezes em condições de extrema precariedade. Nos últimos anos, veio aumentando os esforços para reconstruir a Síria, mesmo que a guerra ainda esteja acontecendo oficialmente. O custo estimado para a reconstrução do país ultrapassa os 300 bilhões de dólares, já que toda a infraestrutura básica, como hospitais, escolas, estradas e sistemas de água e energia, precisará ser reconstruída quase que do zero. Além dos grandes desafios econômicos, há um grande problema político. O regime de Assad, com o apoio da Rússia e do Irã, reconquistou grande parte do território sírio, mas enfrentou resistências e, em dezembro de 2024, foi deposto do poder depois de uma ação de um grupo chamado Tahrir al-Sham. Bashar al-Assad se refugiou na Rússia e, até o momento desse episódio, que está sendo gravado no finalzinho de 2024, tanto o seu destino quanto o da Síria seguem completamente abertos. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Islamismo, o segundo se chama Estados Unidos e o Oriente Médio, e o terceiro episódio se chama Primavera Árabe. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Guerra Civil Síria, estamos falando de um dos conflitos mais devastadores da história recente. A guerra teve origem nas manifestações populares durante a Primavera Árabe, quando a população síria, insatisfeita com o regime autoritário de Bashar al-Assad, pediu reformas políticas e sociais. As manifestações pacíficas foram brutalmente reprimidas pelo regime, o que levou à radicalização dos protestos e ao início de um conflito armado. A guerra se transformou em um confronto complexo, com múltiplos grupos envolvidos, incluindo o governo sírio, apoiado pela Rússia e pelo Irã, e uma série de grupos rebeldes, que receberam apoio de potências ocidentais e regionais, como os Estados Unidos e a Arábia Saudita.
O Estado Islâmico, o ISIS, também aproveitou o caos para expandir o seu território, criando um cenário ainda mais caótico. A crise humanitária resultante foi enorme, com centenas de milhares de mortos e milhões de refugiados. As cidades foram destruídas e a economia do país entrou em colapso. Além disso, a guerra trouxe à tona divisões sectárias e étnicas profundas dentro da Síria. Embora a situação de guerra aberta tenha diminuído em algumas áreas, o conflito ainda persiste, com a reconstrução do país e a estabilidade política ainda sendo grandes desafios. Sem ser governado pela família Assad pela primeira vez em 50 anos, a Síria tem a chance de grandes mudanças, mas o crescimento do confronto entre Israel e a Palestina faz com que o Oriente Médio se torne ainda mais instável, dificultando a predominância de soluções pacíficas na região. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!